Boa noite. Boa noite. Quem já entrou aí pode me dizer se o som está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Olá, boa noite. Já vamos começar nossa live. Meu relógio aqui já são 8 horas. Fala pra mim se o som está bom. Boa noite. Olá. Vamos começar aí nossa live. O som tá bom? Tá bom. Beleza. Vamos começar então a nossa live, né? Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live, que hoje o tema é como lidar com a solidão. E já adianto que nada que vale a pena nessa vida, né, é fácil, né? É preciso um esforço. A vida cristã é assim, né? A gente precisa renunciar a algumas coisas e a gente precisa se esforçar, né? Não é apertar um botão e as coisas vão estar solucionadas, tá? Nós precisamos nos esforçar. Então, se tem um jeito completamente contrário e errado de lidar com a solidão, é se isolar, né? É entrar para dentro do quarto e ficar sozinha, né? Não buscar companhia, se isolar no quarto, né? Então, essa é a pior maneira, né, de lidar com a solidão. Você não lida com a solidão se fechando, ficando sozinha, tá? Esse não é o melhor jeito de se lidar com a solidão. Nós precisamos nos esforçar para que a gente tenha contato com as pessoas, né? E fuja da solidão. Mas eu vou trazer aqui um texto da Palavra de Deus para vocês, porque basicamente o que nós devemos fazer para lidar, né, com a solidão, basicamente duas coisas. Nós precisamos nos posicionar como filhas de Deus e amar, transbordar esse amor nas pessoas. Em resumo, é isso que nós vamos falar aqui com mais detalhes, né, para ficar mais claro para você o que é isso. Mas na verdade, basicamente é isso. Ter a postura de uma filha, né, de Deus, ser uma princesa do reino, uma princesa do Senhor, né? Agir como tal, né? E amar e transbordar esse amor nas outras pessoas. Vamos então para o nosso primeiro texto aqui da Palavra de Deus, para você entender o que a gente está falando, tá? Que está lá em Mateus 24, verso 13 e 14, tá? Nós vamos estar aí lendo. Primeiro deixa eu perguntar a vocês aqui, né? Nem falei, as que forem chegando aí vão falando também, de onde vocês são, né? Dá um oi aí. Envia aviãozinho aí para mais amigas, para estarem assistindo aqui ao vivo a live. E coloca aí de onde você é, né? Que estado você é do Brasil. Outro dia eu estava conversando com uma seguidora que é de Rondônia. Fiquei, meu Deus, eu fui até olhar no Google lá a distância, né? São mais de 3.500 quilômetros, né? Então eu jamais alcançaria alguém numa distância tão grande, né? Só mesmo pela internet. Então a internet, ó, Bahia, legal. Então, assim, a internet nos possibilita isso, né? Nós vamos falar também aqui da internet hoje, né? Do mundo virtual, né? Como as amizades estão virtuais. Então vai colocando aí de onde você é, me deixa saber aí da onde você é, tá? Vai colocando aí, a gente vai falando aqui, vocês, quem for entrando, vai colocando o estado que você é, tá bom? Então vamos lá ler o primeiro texto da Palavra de Deus aqui pra gente entrar no nosso assunto, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 24, verso 13, verso 12 e 13, né? Diz assim, ó: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final,
será salvo. Olha só que interessante. Por causa da multiplicação da maldade. Olha, Mato Grosso, legal, bem-vinda, Lindomara, isso aí. Então, gente, olha só, por causa da multiplicação da maldade. Vocês têm conseguido, ultimamente, assistir jornal? Vocês têm esse costume? Olha, São Paulo, Nanda, bem-vinda, isso aí. Vocês têm conseguido assistir jornal? Vocês já repararam que as notícias, eu falo mais até pelas notícias dos jornais aqui, locais, né, aqui de onde eu moro, eu sou do Espírito Santo. Gente, não tem um dia que não tem notícia de assassinato, de só coisa ruim, mas nunca é uma notícia só, são várias notícias de várias atrocidades, de várias coisas horrendas que acontecem, né, tanto no nosso país, aqui na minha região, os jornais mais, né, eu nem gosto de assistir muito não, a mamãe de vez em quando me conta, né, que ela assiste mais, aí ela me conta, Dani, o homem matou a mulher facada, o homem não sei o que, não sei o que aconteceu isso, abandonaram, teve a notícia aqui, né, mamãe ficou indignada, né, porque ela é idosa, né, a gente cuida dela, que tem um hospital aqui no estado, que os filhos estão abandonando os seus pais lá, né, um pai ou uma mãe lá, e recebendo o benefício do velhinho, né, e deixando o pai abandonado no hospital e some, e recebe o benefício, e o hospital fica sem saber o que fazer com o idoso. Olha só, então assim, o aumento da maldade, né, faria com que, é o que está dizendo aqui, ó, o aumento, a multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Então, como a gente está tão acostumado a ver tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, a gente acaba se acostumando, tipo assim, eu não consigo imaginar que eu vou ali ligar a TV, assistir, mas a gente tá começando agora, Priscila, ó, só abriu agora pra mim, eu estava aqui, mas a gente tá começando agora, tá? A gente tá lá no texto de Mateus 24, 12 e 13, tá? Se você quiser acompanhar aí, a gente tá começando agora, só fazendo um comentário aqui da maldade, né, de como o amor, né, esfriaria, né, que é algo que está na Bíblia dizendo, né, que ia acontecer isso, né, quando estivesse próximo à volta de Jesus. Então, o que acontece? Está assim, o mundo está assim. Você não consegue imaginar que você vai sentar na TV, assistir um jornal e você não vai ver notícias ruins, mas não são, assim, 2, 3, não. São muitas. Muitas notícias ruins, muitas. Cada jornal que você vê, todo dia, se você vê de manhã, vê à tarde, vê de noite, você pira de tanta notícia ruim. Porque realmente o amor esfriou. Quer dizer, o filho abandona um idoso, o pai ou a mãe, que não tem condição de se cuidar sozinho, né? E são várias coisas. O marido mata a esposa trai, não sei o quê, e é roubo, e é assalto, e é tanta coisa ruim. Então, o mundo vai ficando frio, né? Você vê um acidente, já não é mais, né? Nossa, né? Não, já ficou normal. Isso acontece mesmo, né? É assim que se fala. Isso acontece mesmo. Morreu, caiu. Assim mesmo, isso acontece mesmo, né? Então o amor esfriaria. Não existe mais aquela empatia, aquela coisa assim, nossa, fulano tá sofrendo, deixa eu ajudar aqui. Todo mundo tá pensando muito em si, né? E entrando aqui no nosso assunto, né, de lidar com a solidão, muitas vezes as pessoas se fecham, né, acabam entrando nessa solidão e ficando nessa solidão toda, né, justamente porque ela tá olhando mais para si. E ela não está olhando ali para o outro como ela deveria ser, como a palavra manda, tá? Então ela tá assim, tadinha de mim, ninguém me chama para sair. Ninguém gosta de mim. Eu não tenho amigos. Então existe aquela autocomiseração, aquele vitimismo, né, de achar que, nossa, eu estou sofrendo tanto. E, como eu já falei, né, pelo que você vê nos jornais, a gente vê assim, meu Deus do céu, eu sou feliz, não sei. Porque é cada coisa que acontece, é cada família destruída por tantas coisas,
né? Que você fica assim, não tem problema não. Não tô menosprezando a dor de ninguém, não. Todo mundo tem seus problemas. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações, ó. Se todo mundo se achar, né, que o seu problema é maior, que você tá sofrendo demais, e você se fechar por isso e ficar esperando que as pessoas venham te consolar, já pensou se todo mundo fizer o mesmo que você? Se todo mundo agir da mesma forma que você? Né? E todo mundo achar que que alguém tem que ir atrás dele, alguém tem que ir atrás dela. Se todo mundo pensar assim, porque eu é que estou sofrendo mais, então a pessoa tem que me convidar, a pessoa tem que me dar parabéns, a pessoa tem que... Entendeu? Então, nós, né, como eu falei aqui no início, né, basicamente essa live é o quê? Para lidarmos bem com a solidão. Nós precisamos assumir a nossa identidade de filha e nós precisamos amar, tá? Basicamente é isso. Vamos falar então primeiro do assumir a identidade de filha. Jesus, quando estava na cruz, ele consolou o ladrão, que Jesus estava ali inocente, mas o ladrão tinha culpa, né? E ele consolou, falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não precisava ter dito aquilo, né? Mas ele falou, ele consolou. Então, aquele ladrão morreu ali consolado por Jesus, porque Jesus disse que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então, ele consolou. Mas olha só a situação que Jesus estava vivendo. Ele estava ali, sendo crucificado, sofrendo, entendeu? Levando sobre ele todos os nossos pecados, nossas enfermidades, tudo, entendeu? Naquele momento de agonia, bem-vinda, Ana, cheguei. Fala pra mim, gente, quem foi chegando aí depois e não falou ainda, fala pra mim de onde vocês estão assistindo a gente aqui, tá? De onde é? Já tem gente de São Paulo, da Bahia, tá bom? Vai colocando aí de onde vocês são. Então, naquele momento de agonia ali, né, que Jesus estava sofrendo, e ele é o nosso maior exemplo de filho de Deus, né, que ele era o unigênito, depois nos deu o direito de ser filhas também. Ele é o nosso maior exemplo de filho. Ele estava ali em obediência ao Pai. Então, assumir a nossa identidade de filha é ser obediente ao Pai. E ser obediente ao Pai nos permite nos trancar no quarto e nos isolar das pessoas e ficar remoendo, né? Coitadinha de mim, olha só o que eu estou vivendo, olha só. Já tenho 39 anos, estou sozinha. Minha mãe tem que cuidar da minha mãe é cadeirante. Tadinha de mim, tadinha de mim. Então, assumir o lugar de filha de Deus não é entrar num poço de amargura, de vitimismo, de autocomiseração. Nós precisamos, diante de todos os problemas que temos, diante das nossas faltas, das nossas necessidades, do nosso sofrimento, a gente precisa tomar a postura de filha, que é qual? Eu tô sofrendo, mas eu posso fazer alguma coisa por alguém? Se vocês conhecem a história de Ruth, né? Ruth e Noemi ficaram juntas, né? E Noemi, na verdade, ela era uma senhora idosa. A Bíblia chama ela de muito velha. A Bíblia fala que ela era muito velha. E ela tinha que ir para outra cidade, né? Ela ia voltar para a cidade dela. Você imagina uma idosa muito velha, né? Como seria essa viagem para essa idosa sozinha? Se Ruth tivesse feito como órfã e tivesse deixado ela para lá. Se Ruth tivesse deixado Noemi sozinha, você acha? Eu não sei, mas talvez Noemi não teria aguentado nem a viagem sozinha, né? Porque certamente Ruth ajudou ali a levar mantimento e tal. E quando chegou também no local, Noemi não tinha condições de ir colher, né? De ir trabalhar, conseguir granjear alguma coisa para poder elas se alimentarem, né? Então Ruth foi junto. Agora pensa na situação de Ruth. A Ruth também tinha perdido o sogro. Ela já não morava na terra dela, morava em outra terra, né? Ela perdeu o sogro e ela perdeu o cunhado e o marido. Ruth
Ruth também estava sofrendo. Ruth não estava no oba-oba, na festividade, toda alegre, não. Ela também estava sofrendo, mas ela escolheu ajudar Noemi. Então, olha só que interessante, né? E depois Noemi ajuda ela, enfim, né? E assim foi indo. Então, esse é o nosso papel de mulher cristã. Essa é a nossa identidade de filha. Embora estejamos sofrendo, porque a palavra diz que nesse mundo tereis aflições. Então, nosso descanso não é aqui mesmo. Não pense que vai ser fácil. Lidar com a solidão não é fácil. Porque o fácil é você se isolar. O fácil é você entrar dentro do quarto, você só ficar aí, ó, na internet, no seu celular, vendo coisas e coisas e coisas, ou em frente à TV, ou Netflix, vendo série, vendo um monte de coisa, colocando um monte de informação ilusória na sua mente, né? Como a gente tá aqui no perfil que a gente fala de solteirice, né? Às vezes muitas meninas estão numa ilusão do que é um relacionamento, né? Do que é o casamento, porque é tanta Netflix, é tanto filme, é tanta fantasia, coisa ilusória, que a menina cria um padrão de riqueza, de beleza, que não é real, gente. Não é real, ou que é algo que pouquíssimas pessoas têm, né? Pouquíssimas pessoas têm. Eu falo que eu tive, né, já a oportunidade na minha vida, eu conheço algumas pessoas que têm um pouco mais de posse, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, conheço algumas pessoas assim, mas isso é um número de pessoas assim tão pequeno, né? Eu quero falar aqui pra vocês assim, olhe em volta, olhe a sua volta, olhe os amigos que você tem, as pessoas que convivem com você, as pessoas que você conhece e tudo mais. Como que é uma minoria, mas assim, muito pequenininha, que tem uma condição financeira muito boa e que às vezes tem até a beleza, né? Uma pessoa muito linda, né? Nossa, eu conheço uma menina que é muito linda, nossa, eu conheço um rapaz que é muito lindo. Esse padrão que a TV mostra, que a internet mostra, ele é uma minoria, né? E muitas vezes nem é tanto assim a perfeição toda que é, porque a gente sabe que tem maquiagem. Eu tô aqui, né? Eu tenho umas manchinhas, tenho espinha e tudo, mas ainda tô maquiada pra estar assim. Se eu não tivesse com a carinha lavada, estaria feio o negócio aqui, pra vocês ficarem me olhando, né? Tô com o cabelinho escovado, entendeu? Então, esse padrão de perfeição, né, de beleza, de riqueza, que às vezes a gente fica perdendo nosso tempo na internet vendo, isso faz a gente querer algo que não existe, né? O que existe, pouquíssimo, né? Mas é só aqui para colocar para você o seguinte: nós precisamos nos esforçar para a gente lidar bem com a solidão, nós precisamos nos esforçar para lidar com pessoas. Você lidar com a solidão lidando com pessoas. Você precisa cultivar amizades, cultivar relacionamentos. Então você precisa se esforçar para isso. E vamos lá. Como eu li aqui no texto, a multiplicação da maldade, o amor de muitos esfriariam, né? A gente puxa pra gente, né, muita autocomiseração, muita pena de si mesmo e acaba não amando o próximo e vendo tanta maldade e tudo mais, então, né, o amor esfriaria. Mas isso aqui não pode ser aplicado para nós, não. Nós como filhas, na nossa identidade de filhas, nós não podemos assumir isso aqui, de, o amor de muitos esfriariam, mas o meu não. Eu tenho Jesus, né? Eu tenho um pai, eu vou obedecer a ele. E eu preciso amar a Deus e eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então eu preciso me amar também e amar o próximo. E quando eu me isolo, eu estou me amando? Quando eu me isolo, eu estou amando o próximo? Não está, não está. E aqui, ó, nós vamos agora saber a diferença aqui, vamos falar um pouquinho da diferença do amor próprio, né, do amar a si mesmo, que é diferente do egoísmo, tá? Vamos lá agora para o texto de Provérbios 18, Provérbios capítulo 18, versículo 1, tá? Para vocês entenderem aqui o que a gente está falando. Olha, busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em algumas versões está escrito assim:
busque interesses egoístas, aquele que se isola, tá? Então algumas versões falam assim. E fala, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então já fica claro aqui que não é sábio se separar, se isolar, afastar das pessoas. Isso não é sábio, isso é contrário à sabedoria. Então isso não é algo sábio, primeira coisa. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então você teme ao Senhor, é o princípio da sabedoria, e você obedece ao Senhor, né? Então olha só, mas aí então, aqui tá dizendo, busca seu próprio desejo, que em algumas versões é interesses egoístas. Porque uma coisa é você amar a si mesmo, outra coisa é você ser egoísta. Alguém sabe a diferença de amar a si mesmo e de ser egoísta? Alguém sabe a diferença aí e quer falar? Alguém sabe? O que diferencia o amar a si mesmo e o ser egoísta? O que diferencia? Vocês sabem? Vou pegar um papel aqui porque comecei a suar agora. Começou a fazer calor, porque tá fazendo frio, mas eu fechei tudo aqui. Enfim. Então, qual é a diferença? A diferença é que o egoísmo, o amor próprio, quando você se ama, né? É a base para você amar o outro. É justamente a base para você amar o outro. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Então, né, nós estamos falando de amar o próximo, né, de querer bem o próximo, né? Então, do jeito que eu me amo, eu amo também o próximo. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o próximo, né? Então, eu quero me casar e eu quero que vocês também se casem. Em nome de Jesus, estamos orando por isso, né? Vamos orar aqui umas pelas outras, amém? Então, o egoísmo é pensar só em si. Amar a si é se valorizar. Tudo bem, é válido. Mas o que eu quero focar aqui do egoísmo é o seguinte. A pessoa, quando ela é egoísta, ela não se importa com os outros. O amor dela por ela mesma, né? Um amor egoísta por ela mesma, ela não pensa que para algo fazer bem para ela não se importa se isso vai prejudicar o outro. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, já que nós falamos de novela, filme, essas coisas. É a vilã da novela. A vilã da novela, né, as tramas tradicionais, é o quê? A vilã, ela quer o rapaz, o mocinho, quer destruir, né, o romance da mocinha e do mocinho. Então ela quer o rapaz que gosta da mocinha da novela. E ela quer a riqueza dessa família, porque normalmente o rapaz é o rapaz rico, né? E o galanzão lá, o rapaz rico, e tá com a mocinha, que gosta da mocinha, mas ela quer o rapaz. Então, o que ela pensa? O que ela faz? Aí cria-se uma novela, uma história que dura meses, para dizer assim, a mulher, a vilã, ela mata pessoas, ela mente, ela cria confusão, ela faz as pessoas brigarem, ter confusão entre elas. Ela põe outras pessoas na cadeia, que ela que deveria estar na cadeia, porque ela matou, porque ela roubou, porque ela não sei o quê. Então assim, ela espalha atrocidades para todo lado, né? Para poder ter o que ela quer. O que ela quer? Ela quer o dinheiro e ela quer aquele rapaz, aquele moço lá. Então, o que acontece? O egoísmo é isso. O egoísmo não importa o que eu tenha que fazer para conseguir o que eu quero. Eu quero e eu vou fazer, né? Aqui para nós, como solteiras, né? Eu quero aquele rapaz, não interessa o que eu tenho que fazer por ele. Ah, mas ele já tem namorado. Não interessa. Eu vou tirar ele dela. Entendeu? Então, são coisas, a gente olha assim, mas na novela, mas é muita maldade, ninguém tem coragem de fazer tanta maldade igual a atriz da novela. Mas às vezes você tá aí querendo estragar o romance de alguém porque você quer o namorado da outra. Então, entendeu? Isso é egoísmo. Você pode querer namorar, querer casar, você pode, tem todo direito. Mas daí você querer atrapalhar, estragar a vida de outra pessoa por causa dos seus próprios interesses egoístas, entendeu? Então, isso é o egoísmo. O egoísmo, ele vai completamente contrário ao segundo mandamento, que fala sobre
o amar o próximo, né, como a si mesmo. E o amor próprio é justamente com relação, né, ao segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então você se ama para isso ser base para você amar o outro. E não para você ser, eu me amo tanto que eu não quero nem saber de mais ninguém. Eu só quero vem a mim, né? Então essa que é a diferença. Então vamos voltar lá no versículo para a gente ver se a gente entendeu isso aqui, ó. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ou seja, interesses egoístas. Por que tá falando aqui? Porque é muito mais fácil. O fácil, gente, o fácil é ficar dentro de casa. O fácil é não sair. O fácil é não convidar ninguém. O fácil é achar que você sofre mais e não ir atrás de ninguém, para consolar ninguém, para ajudar ninguém. Tá? Esse é o fácil. Mas isso é algo egoísta, não é algo que a palavra te dá respaldo para fazer. O que você tem que fazer? Então, para a gente lidar com a solidão, a gente precisa fugir da solidão. A gente precisa parar de ver mais Netflix, né? Eu vejo tantos posts brincando com isso, falando assim que sair para quê? Ah, não, vai ter gente, eu vou ter que conversar, eu vou ter que, né, interagir com pessoas? Não, então não quero ir não. Ah, eu vou ter que me arrumar, então não vou querer ir não, né? Inclusive no curso, né, Princesas do Reino, a gente vai falar sobre vários assuntos que a gente está comentando aqui, né? Porque muitas vezes, qual é a motivação para você, né, não ser a pessoa que liga e faz o convite? Por quê? Por que você não convida ninguém para sair com você? Por quê? Qual é a motivação? E muitas dessas coisas nós vamos falar no curso, né, separadinho nas aulas, tudo organizadinho, tá? Mas eu vou falar aqui algumas motivações que pode ser, ó, você pode estar vivendo no egoísmo, né? Você pode estar vivendo seus próprios interesses, interesse egoísta, né? É mais fácil eu ficar sozinha, não tô nem aí pra ninguém, né? Então, você pode estar vivendo no egoísmo. Você pode estar com a alma amargurada, né? Você pode estar amargurada, né? Tá ferida porque, eu convido e nunca aceita convite. Eu saí, o dia que eu saí, falaram uma palavra comigo que eu não gostei. O dia que eu saí com um negócio lá, na hora que foi pagar a conta, eu acabei pagando 2 e não paguei tal, né? Aí vai criando coisinha e vai ficando amargurada, né? E isso implica também, isso tem a ver também com falta de perdão. Então, se você saiu com a pessoa e a pessoa falou uma coisa que você não gostou, né? E então por isso você nunca mais vai sair com aquela pessoa, você não quer saber dela nunca mais, ela não serve para ser sua amiga, porque ela falou uma coisa que você não gostou. Uma coisa, 5 minutos, uma coisinha que ela te falou, já te deu respaldo para descartar. Não, aquela pessoa ali nunca mais. Agora olha só, você também erra. Você também vai dizer que você não falou já alguma coisa para alguém, e depois você ficou assim, puxa vida, não era pra eu ter falado isso. Aí fica até sem graça de você chegar lá e pedir perdão e falar, nossa, aquilo que eu te falei não era pra eu ter falado. Fica até sem graça, né, de fazer isso. Mas, então você deixa passar, você não fala nada e a pessoa também não fala nada. Mas assim, se a pessoa não te perdoar, ela também nunca mais vai querer sair com você, entendeu? Então assim, a gente precisa relevar, a gente precisa perdoar. A Bíblia fala, né, sobre o perdão. É 70 vezes 7, é toda hora, porque toda hora, tanto nós como as pessoas, são falhas. Então, não baseie né, o seu julgamento ali por aquela pessoa por uma coisinha que ela te falou, entendeu? Não, mas o que ela me falou foi muito grave. Sim, mas quando a palavra fala de perdão, o perdoar o que não é grave é mole. Aí não precisa nem ser crente, entendeu? Para perdoar o que foi só uma besteirinha, né? Então a gente precisa exercitar o perdão. Então às vezes a pessoa está se isolando por quê? Porque está vivendo de maneira egoísta, buscando os próprios interesses egoístas, né? Porque é mais fácil, tá? É mais fácil, isso não agrega, não ajuda ninguém ao seu redor, né? Tá pensando só em você, não tá pensando nos outros. Por causa de amargura, né? Muita falta de perdão, muita coisinha, juntou muita coisinha, tá? E também porque, o último aqui que eu coloquei, preguiça. Né? Preguiça também é pecado. Preguiça também é um assunto, né? No nosso curso nós vamos falar de perdão, nós vamos falar de honra, nós vamos falar de amar, né? Nós vamos falar de preguiça.
e nós vamos falar de serviço, né? Que tem a ver com amar também, né? Que eu falei aqui no início dessa live, né? As duas coisas básicas, né, que resumem essa live. A sua posição de filha, você tem que agir como filha de Deus, agir como uma verdadeira cristã, como uma mulher cristã, né? E como é que a gente age como uma mulher cristã? Como Ruth agiu com Noemi. Ela estava sofrendo e mesmo assim ela ajudou Noemi. E acabou que uma ajudou a outra. É assim que funciona o reino de Deus, né? É assim que funciona a vida cristã. É assim. Então o que acontece? Preguiça. Preguiça. Qual é a motivação que você está se isolando? Preguiça. Ah, não tô afim de me arrumar. Gente, eu passei um pouquinho de maquiagem aqui, ajeitei o cabelo para vir aqui conversar com vocês. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que me esforçar para isso também. Tá? Não é assim, eu me lembro de uma fase, eu acho que também com a idade a gente vai ficando mais cansada, a gente não tem tanto prazer nisso como tinha antigamente. Eu me lembro que quando eu era adolescente, né, lá pelos 15, 16 anos, eu amava, assim, eu ficava horas me cuidando, horas. Eu lembro que aos sábados, né, quando eu trabalhava, né, meus pais tinham uma loja e eu trabalhava na loja. E quando eu chegava em casa no sábado, eu só almoçava e depois ia fazer um monte de tratamento de beleza, vamos dizer assim, né? Então eu mesmo fazia minha unha, eu mesmo fazia meu cabelo, eu fazia máscara, negócio de umas misturinhas lá caseiras pra passar na pele, pra passar no rosto e aquela coisa toda. Eu sei que eu ficava horas. Depois do almoço eu ficava até horas, pra depois ir no culto à noite, no sábado à noite, entendeu? Então, assim, e aquilo eu tinha prazer naquilo, ficava doido que chegava sábado porque eu queria aquilo tudo, né? Mas a idade vai passando, e não que eu não goste, né, de me embelezar e tudo mais, não é isso. Mas hoje eu prefiro, assim, se eu for no salão, entendeu? Se eu não precisar eu mesma ter que fazer, né? Porque dá uma preguicinha, assim, a gente não quer, né? Dá trabalho, gente. A vida dá trabalho, né? Se embelezar também dá trabalho, arrumar o cabelo dá trabalho, se maquiar dá trabalho. Você gasta um tempo ali. Então, às vezes, a pessoa fica com preguiça, tanto de ir, né, ao local, ou com preguiça assim, mas eu vou ter que me arrumar. Mas é que roupa que eu vou? Mas eu tô... Não. Gente, a gente precisa se esforçar, né? Essa é a atitude, né, de uma pessoa cristã. A gente precisa se esforçar e estar ali junto com outras pessoas, né? Viver em comunhão com os nossos irmãos, tá certo? Então, é isso aí. Vamos lá então falar um pouquinho sobre a gente amar, né? Nós falamos aqui que o amor esfriaria. Tá bom. Como é que eu faço então, Dani? Para a minha posição de filha, né? Que ama, né? Que me ama, a mim mesma também, que eu amo a Deus, amo a mim mesma e amo o próximo. O que eu faço então para transbordar esse amor, para transmitir esse amor? Você serve. Outro módulo que teremos no nosso curso também, sobre servir, tá? Sobre servir, né? Eu não sei se é o pastor Lucinho que sempre fala isso, eu acho que é ele que fala, que eu sempre ouço muito ele. Fala assim, que quem não vive para servir, não serve para viver. É forte, né? Mas ele fala uma coisa assim, eu não sei se a frase é dele, se eu não me engano é ele que fala isso. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. A vida cristã, ela não é uma vida de vem a nós, de ser servida. Não que, né, em algum momento que você precisa, você não vai ser servida, entendeu? Mas, até porque, na verdade, todos nós fomos servidos, né? Quando éramos criança, quando nossa mãe nos teve, né? Nosso pai, nossa mãe, pessoas que cuidaram de nós, quando a gente não podia se cuidar sozinha, né? Então, em algum momento alguém te serviu, mesmo que você não lembre, mesmo que foi quando você era bebê, alguém te serviu, né? E depois, a gente adulta, é a nossa hora, é a nossa vez de servir também, né? De servir aos idosos, às crianças, às pessoas mais jovens. Eu estou aqui hoje fazendo uma live, né? Com o objetivo aqui de ajudar pessoas, mulheres solteiras, a lidarem com a solidão. Então, eu estou servindo aqui você hoje, né? Então, assim, nós precisamos nos posicionar. E demorou, hein, pra eu fazer um negócio desse. Demorou. Perdão. Já pedi perdão ao Senhor por ter demorado demais. Falei, Senhor, era isso que o Senhor queria de mim? Nossa, eu demorei pra entender.
Enfim, até que eu entendi. O dia que eu entendi, eu falei, então tá bom, Senhor, vamos lá. Vamos lá, tô aqui para servir, para te obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Então, nossa posição de filha, né, é o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou fazer. E o Senhor quer que você serve. Quer que você ame e que você sirva as pessoas. Servir quem, Dani? Servir por onde eu começo? Começa por quem passou noites em claro por você, que fez tudo por você quando você era pequeno. Comece servindo os seus pais, sua família. Ah, mas eu isso, aquilo, e arrumo um monte de desculpa. Olha só, se você não consegue servir a sua família, né, as pessoas que mais se importaram, que se importam com você na sua vida, você não consegue servir a sua família. A Bíblia fala assim, né, que se você amar as pessoas que te amam, que você não está fazendo nada demais, que até os ímpios, até os publicanos fazem isso. Então assim, se a gente não consegue fazer nem o que os ímpios estão fazendo, a gente consegue amar e servir os nossos da nossa própria casa. E quem quer casar aí? Você não sabe fazer uma comida, não sabe arrumar uma cama direito, você quer casar? Você tem certeza? Porque casar é serviço. Casar é servir. Você vai servir o seu marido, vai servir os seus filhos. Então, a gente precisa começar dentro de casa. Nós precisamos servir aqueles que era pra gente amar. Se a gente não ama, era pra gente amar. Até os ímpios amam. Então, nós precisamos servir aqueles que estão dentro da nossa casa. Se você aprende a servir ali dentro da sua casa, se você serve os da sua casa, aí você vai servir bem os lá de fora. Não adianta querer servir os de fora. Tanto que hoje, né, eu estou numa situação hoje, porque eu tenho a minha mãe para cuidar, e eu vou falar aqui com vocês esse tipo de coisa, né, de servir a comunidade, e eu tenho desejo de fazer algumas coisas assim que é para a comunidade, né, mas eu não posso fazer, eu não tenho condições de fazer, porque eu não posso colocar, se eu tenho a minha mãe, né, na necessidade dela, para eu fazer isso por ela, eu não posso colocar outras pessoas na frente dela, porque a Bíblia também fala, né, que se você não cuida dos seus, você é pior do que o incrédulo. Então, às vezes eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, você vai dizer, mas você não faz isso. Não faço porque eu não posso. Eu não tenho condição de fazer isso, porque eu tenho que fazer pela minha mãe. E a minha mãe precisa de mim toda hora, né? Pra eu estar fazendo a live aqui, eu preciso da ajuda do meu irmão. Meu irmão tá lá cuidando dela, porque não tem exatamente assim, a gente tem alguns horários, mas nem sempre eu consigo ficar livre horas para poder ficar disponível, entendeu? Sem cuidar dela. Então eu preciso da ajuda do meu irmão. Então a gente mora junto aqui, eu, meu irmão, minha mãe, e aí ele me ajuda, e aí sim eu consigo fazer aqui, ajudar. Então eu não posso ir lá visitar um idoso num asilo, ouvir as histórias dele, mas eu posso ouvir a minha mãe, eu posso cuidar da minha mãe, né? E ninguém vem aqui cuidar da minha mãe pra mim. Ela é a minha família. Então eu cuido dela. Entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos primeiro começar a aprender a servir a nossa família, ajudar os nossos, né? E depois a gente também vai servindo aí outras coisas, né? Que no caso aqui, né, que nós vamos ter aula disso especificamente também no curso, né, servir. Servir quem? A sua própria família, começa dentro de casa, a igreja, né, estou falando com mulheres cristãs, solteiras, e a igreja e a comunidade, né? Então você vai descobrir formas de você servir sua família, a igreja e a comunidade. Aí a pessoa está sozinha, ela não participa de um GC, de uma visita, não sei como é que chama aí na sua igreja, mas tem igrejas que trabalham com GC, na minha igreja é assim, tem GCs. Aí você não participa de nenhum GC. Você vai na igreja, você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém por quê? Porque você não participa do GC. É no GC que a gente acaba se conhecendo, né? Tendo interação ali, né? E você não participa de um GC. Você não participa de um culto específico lá de jovens. Você não participa de um evento. Você não participa de vai ter aniversário não sei quem, nós vamos fazer uma reunião, um negócio aqui especial, que o fulano tá fazendo aniversário, você não vai. Ah, tem grupo das meninas, tem grupo dos rapazes, tem grupo não sei o que. Ah, vamos jogar vôlei na praia. Você não quer ir. Tudo você não quer ir, tudo você não faz, tudo você não participa de nada.
E não se envolve também no serviço da igreja, né? Não se envolve no serviço da igreja. A gente sabe, igreja tem limpeza para fazer, tem ornamentação, dia de culto especial, tem louvor, tem muita coisa para fazer na igreja, né? Tem a dança, né? Tem igreja que tem dança. Então tem tanta coisa que você pode participar e lá você vai criar laços de amizade, você não vai se sentir sozinha, entendeu? Você vai estar aí guerreando, lutando contra a solidão, você vai estar aprendendo a lidar com a solidão. E você sabe o que é interessante? Quando você aprende a lidar com a solidão, que você não fica mais sozinha, que você agora está cheia de gente, é até preocupante, porque você chega num nível, num estado, que você fica assim, meu Deus do céu, eu tenho que lembrar de orar para eu casar, né? Porque, tipo assim, você fica bem e você, é mesmo, eu tenho que orar para eu casar. Entendeu? Porque você não tá naquela carência. Às vezes a pessoa tá com uma carência absurda de ter logo um namorado, de casar logo. Por quê? Porque ela não tem nem amizade, não tem ninguém, fica trancada do quarto, fica só em TV e internet. Entendeu? Então por isso que a pessoa se sente tão sozinha, tão carente, tão carente. Acho que assim, a minha solução é casar. Precisa namorar, precisa casar. Por quê? Porque ela tá tão sozinha, ela tá tão sem amizade, tá tão... Entendeu? Só que isso a gente precisa tomar uma postura. E uma postura de filha do rei. Uma filha de rei não fica se isolando. Ela obedece a palavra, não é para se isolar. Tá bom? Então, o que acontece? Então, já falamos aqui, servir a família, servir a igreja, procura na sua igreja o que é que dá para você servir, o que dá para você fazer. Não orar para casar é algo ruim? Você tem que orar, amiga. Você tem que orar para casar. Tem que pedir papai. Tem que orar sim. Aliás, aqui, ó, vamos combinar aqui um negócio, né? A gente tá falando aqui de solidão. Vamos orar também, porque acredito assim, tudo começa na oração. Porque o que eu tô falando aqui, às vezes alguém tá ouvindo aí e tá assim, mas isso é muito difícil para mim. Se eu tiver que pegar o telefone, né? Mandar um WhatsApp para alguém para sair comigo, gente, isso é muito difícil para mim, é muito difícil pra mim. Então você ora. Ora o Senhor, Senhor, me ajude a interagir, me ajude a ser a pessoa que faz o convite, me ajuda a ser a pessoa que serve, me ajuda a ser a pessoa que toma a iniciativa para fazer algo, né, diferente e tal, e reunir pessoas. Me ajuda, me ajuda. Ore a Deus por isso, tá? Para você se inteirar mais, para você sair dessa solidão, tá bom? Não necessariamente você tem que casar para não ficar sozinha. Entendeu? Você pode ter relacionamento com pessoas, né? Sua vida não... eu não tenho uma vida porque eu não casei. Não, você tem uma vida sim. Você é uma filha de Deus, você é útil. Você é uma pessoa que pode fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Então faça. Esse é o seu papel de filha, né? Frutificar, você tem que dar fruto, entendeu? Mas não deixe de orar pra você casar, não. Ore! Tenho vergonha de orar para Deus em relação a isso. Misericórdia. A gente não pode ter vergonha de orar nada não com Deus, não. A Joyce Meyer costuma ensinar sobre oração o seguinte. Se preocupa não, que se a sua oração, Deus não quiser atender, Ele não vai atender. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Então não precisa ter medo de orar. Ora para tudo. Ora para tudo. Eu lembro que ela conta uma experiência que ela estava numa loja de roupas. E a mulher falou que era cristã e que ganhava comissão e tudo. E aí a Joyce falou com ela assim, mas você tem orado para que as pessoas que entrem na loja abordem você e você ganhe a sua comissão e você consiga atingir, né, o valor que você precisa e tal. E aí a mulher falou assim, não, eu posso orar por isso? Pode não, querida, você deve. Você tem que orar por tudo. Você tem que orar por tudo, né? A Bíblia fala, não recebeis porque não pedis. Já pensou se o seu caso for, né, você não casou ainda, você não pediu? Que tem gente que é o tempo do Senhor, o Senhor tem um projeto e tal, não sei, né, qual o motivo. Mas às vezes é porque você não tá pedindo. Você tem que pedir a Deus, pede a Deus para ser essa pessoa, né, que vai amar as pessoas e criar amizades e tudo mais, mas também para casar, pede, minha filha, tem que pedir, tá? Eu oro pra eu casar, acho que desde que eu tinha uns 12 anos. Desde que eu me entendi por gente, que eu entendi o que era família, que eu entendi o que era, ter que casar, né? Ter filho e tal.
já comecei a orar. Claro que não orava do jeito que eu oro hoje, né? Mas eu já orava já desde a minha adolescência. Eu oro para eu casar, né? E casar certo, casar com a pessoa certa, casar para viver o resto da vida, né? Enfim, então vamos lá, voltando. Servir então a família, servir a igreja e servir a comunidade. Servir a comunidade. Como assim servir a comunidade? Por exemplo, aqui em Vila Velha, na minha cidade, tem um projeto social sobre arrecadar cestas básicas e ir em bairros mais humildes entregar essas cestas básicas. Se você é uma solteira cristã que você pode, o seu tempo te dá para isso, né? E eu, igual eu falo com vocês, eu quero ver como é que vai ser depois que, em nome de Jesus, se Deus operar, né? Porque Ele tem poder para isso, se Ele operar esse milagre da minha mãe voltar a andar, as coisas que eu vou fazer. Eu não sei, se eu casar também, já vai ter um marido, enfim, não sei. Mas tô falando aqui para mulheres solteiras, né? Para mulheres solteiras. Se você é solteira e você pode, você tem esse tempo, né? Ao invés de você ficar sozinho em casa, procure esses projetos sociais e se disponha e fale, olha, eu tenho esse tempo, eu posso ajudar de alguma forma. O que tem aí para eu fazer? O que eu posso fazer? E as pessoas ali daquele trabalho comunitário vai te conduzir. Assim, olha, você pode participar do dia da entrega lá das cestas básicas, né? Você vai com a gente para ajudar a gente a organizar e entregar as cestas básicas para as famílias. Então você pode ir com a gente, vai ter o carro aqui e tal, e você pode ir com a gente. Ou ela vai falar assim, olha, você pode estar ajudando, enviando aí os aviãozinhos nas suas redes sociais e pedindo a pessoa para fazer as doações das cestas, né? Então, são coisas que você pode fazer. Você tem saúde para isso? Doar sangue. Você está servindo a sua comunidade, E ali no meio disso, que você está servindo, que você está criando amizades, você está conhecendo pessoas, você está fazendo bem a pessoas, aquilo também vai te fazer um bem tremendo, tá? E você pode estar ali conhecendo pessoas que conhecem pessoas, que conhecem pessoas, e quem sabe ali no meio daquilo, não que a intenção seja essa, mas vai que ali no meio de uma coisa dessa, você acaba conhecendo o seu digníssimo futuro marido, numa dessa. Já pensou? Já pensou? Eu sei de caso aqui, na minha igreja, a pessoa começou a se envolver nas atividades da igreja e os olhos se abriram. E aí, já sabia que tinha aquela pessoa na igreja e tudo mais, mas não tinha olhado com esse olhar, né, pra namorar. E ali, no envolvimento com as atividades da igreja, acabou que um olhou pro outro e, gente, eu quero essa mulher pra mim. E ela, meu Deus do céu, esse rapaz interessou, ai meu Deus. E ali começaram uma conversa e acabou, e estão namorando. Então assim, gente, aí muitas vezes reclamam, ninguém quer saber de mim, eu não namoro, então, não tá orando, olha só, não tá orando. Tem preguiça de sair, não quer sair, não chama ninguém, não cultiva amizade, não serve, nem os de casa, nem os... né? Se alguém pedir informação para um irmão seu, né? Se alguém pedir informação de um irmão, seu irmão, irmã, e falar assim, como é que é, igual né, se perguntaram meu irmão lá, como é que é a Dani dentro de casa? Quem é a Dani? Essa pessoa de dentro da sua família, sua mãe, seu pai, os seus irmãos, com quem você convive dentro da sua casa, vai falar o que de você? Entendeu? Vai falar o que de você? Então você precisa viver a vida cristã, tá? Pra você assumir aí a sua identidade de filha e amar. É assumir a sua identidade de filha e amar. Você ama como? Você ama servindo, você ama tomando iniciativa, você ama perdoando, tá? Ó, até meus 29 anos eu fazia amizades, depois a fonte da amizade secou. Como assim? Até os 20, né? Até os 20 fazia amizades e a fonte da amizade secou. Não. Seja você a pessoa que faz o convite. Procure essas pessoas, onde elas estão. Como nós estamos falando aqui, servir a família, a igreja e a comunidade. Tem pessoas no seu bairro, tem pessoas na sua igreja, tem pessoas que você pode se relacionar, né? Seja essa pessoa que comunica. Aliás, eu lembrei,
que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu tive um professor chamado Nazareno. Ele chegou a ser padre, ele era um homem muito inteligente, sabia falar 8 línguas e tudo, e ele era assim ele filosofava, né? Na sala, aquele homem assim, muito conhecedor, muito sábio, muito inteligente, assim, muito estudado, sabe? E era um senhor já na época, e ele falou uma coisa interessante, né? Porque o pessoal tava reclamando, porque tem panelinha na sala, porque o grupinho de não sei quem é isso e aquilo, e ele chegou no meio que o povo tava reclamando disso. E ele acabou comentando com o pessoal que tava ali, depois no meio da aula ele pegou e comentou com a turma e falou assim, gente, ao invés de vocês ficarem reclamando das panelinhas, mergulha dentro dela. Eu nunca mais esqueci disso. Sabe a panelinha? Mergulha dentro dela. Então assim, se você nunca tomar iniciativa, ou se você, né, tomou iniciativa, mas depois ficou decepcionada, você precisa perdoar também, entendeu? Então você precisa dar os seus pulos. Você precisa dar os seus pulos, mas você não pode se isolar. Entendeu? Você não pode se isolar. É fácil se isolar. O fácil é isso, né? Por isso que os desejos, os próprios interesses egoístas, é o que fala aqui na palavra. Porque o fácil é se isolar. Isso é o fácil. E a vida cristã não é escolher pelo fácil. Amar não é fácil, né? O amar. E o amar de verdade é justamente, às vezes você não tem nenhum motivo para amar não, mas você ama. E a Bíblia manda a gente amar até os inimigos. Então, não se isole e não desista de chamar para fazer amizade, tá? Eu mesma agora, né, em 39 anos, às vezes saio com meninas, né, normalmente eu saio com meninas bem mais jovens do que eu, mas normalmente elas me chamam para sair, não são elas que me chamam, né? Eu que chamo. Eu acho que até por a gente ter idade muito diferente, as meninas não têm interesse em chamar uma pessoa mais velha, mas não que elas não gostem da minha companhia não, tá, gente? Você tem que ter isso em mente, tá? Não acho que as pessoas não gostem da sua companhia. Tira isso da sua cabeça, isso é dardo inflamado do maligno, tá? Não fica achando que as pessoas não gostam da sua companhia. A pessoa gosta, mas é porque elas estão tão envolvidas ali com as pessoas da mesma idade dela que a pessoa não lembra. Então assim, se eu chamo uma menina dessa mais jovem pra conversar comigo, pra sair comigo, ela sai. A gente vai comer, tomar um sorvete, entendeu? A gente sai, ela sai. E é um momento agradável, a gente conversa e me pergunta as coisas, por eu ser mais velha, né? Às vezes pede um conselho, não assim, parecendo que tá pedindo conselho, mas acaba conversando e a gente vai, entendeu? Conversando, entendeu? Eu já tive mães, assim, de meninas mais jovens, né? Da menina falar comigo assim, minha mãe gosta que eu converse com você, porque você tem juízo, porque você não sei o que e tal. Então, assim, entendeu? Eu tanto converso com pessoas bem mais velhas do que eu acho que eu sempre tive isso, cara. Sempre tive isso, graças a Deus. Então, assim, eu nunca tive dificuldade. Eu converso com as pessoas um pouco mais velhas do que eu e eu também converso com meninas agora, né, que eu já não tô mais tão novinha, com pessoas bem mais novas do que eu, né? Meninas de 18 anos, de 22 anos, e eu converso, entendeu? E não é que a gente tem igual quando é adolescente, aquela amizade, aquela sintonia tão assim, não, sabe? Mas eu estou me relacionando, né? Naquilo que eu posso, tá? Naquilo que eu posso eu me relaciono, então eu tento me adaptar ali do jeito que dá, tá bom? Então assim, não se feche porque a pessoa é mais nova ou porque a pessoa é mais velha, não se feche por isso, entendeu? Você vai conversar, tem uma menina última vez que nem sabia a minha idade, né, que era uma amiga de uma amiga minha, assim, mais jovem, e ela falou comigo assim, aí ela me perguntou, não sei o que foi do assunto que ela acabou me perguntando a minha idade, aí quando eu falei 39, ela falou assim, o quê? Eu achei que você era da nossa idade. Por quê? Porque no momento que eu estava ali com elas, né, eu não estava toda séria, toda a tia chata do rolê, entendeu? Você não pode ser a tia chata do rolê, tá? Então, assim, você fala, dá uma opinião, dá um conselho, se te perguntarem, entendeu? Mas ali no momento que vocês estão ali se divertindo e tudo, conversando numa boa, gente, age como uma pessoa normal, tá? Não vai ser a tia chata do rolê, tá bom? Então você precisa pedir isso a Deus também. Não consigo ser assim, então pede a Deus, que você tem o seu próprio jeito, o jeito que Deus te deu, a sua personalidade e tudo mais. Eu tô falando aqui também, né? Tem coisa que a gente tem que se esforçar, né, pra ser melhor, né? Mas tem coisa que é do nosso próprio jeito. De todo jeito que eu quero te dizer que pela palavra você tem que vencer a questão do desejo de se isolar,
tá? Porque isso aqui, interesses egoístas, lembra aí. E lembra que o amor de muitos esfriaria. O amor pelo quê? Né? Você não tá nem aí pelas pessoas, por isso você não convida ninguém, por isso você não tá servindo a igreja, por isso você não tá servindo. Tem gente que, com relação à igreja, né, adora falar, ai, por que isso não funciona na igreja? Ai, por que isso não dá certo? Ai, por que isso sei o quê? Ai, porque eu cheguei, o ar-condicionado não estava ligado ainda. Ai, porque não sei o quê. Eu falei assim, filha, seja a solução desse problema. Vai lá e faz você, se oferece. Ai, porque eu vi na semana passada, tinha um chiclete colado aqui, ainda tá esse chiclete colado aqui. Minha filha, vai lá no banheiro, pega um papel higiênico, embola aquele chiclete no papel higiênico e faz você isso, entendeu? Então, assim, é muito fácil cobrar, né? Querer ser servida. Isso é o fácil. É fácil isolar, é fácil ser servida, né? Difícil é amar, servir, entendeu? É não se isolar, é correr atrás mesmo das pessoas, tá bom? Isso é amar, isso tem a ver com amar, tá bom? Agora, só mais um detalhe aqui que nós já estamos... Gente, o tempo passa muito depressa. Só mais um detalhe aqui, se encerrar a gente entra de novo depois, não sei o que vai dar, mas vamos ver. Mas só para encerrar aqui, a gente precisa entender também uma coisa. Ah, eu vou buscar um monte de amizade. Ah, mas toda vez que eu lido com gente, eu só fico me chateando, né? As pessoas me ofendem, eu saio triste, eu me arrependo de ter saído, porque isso, aquilo e tal. Então você precisa entender uma coisa. Você precisa aceitar o outro do jeito que ele é. Você não vai mudar ninguém, tá? Se você quer ver uma mudança para o bem, da questão assim espiritual, que você está vendo que a pessoa precisa se arrepender do pecado, precisa mudar em alguma área, você tem que orar por ela. Seja amiga dela e ore por ela. Você não pode querer que ela seja igual a você, do nada, porque você falou uma coisinha. E muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa chega pra você e pergunta: ô Dani, o que você acha disso? Você acha que eu tô fazendo assim, tá certo? Né? O que você me diz disso aqui? E aí você, bom, deu a deixa, abriu, né? Pra você falar alguma coisa, você pega e fala. Entendeu? Mas assim, aceite a pessoa como ela é. Aceite ela como ela é. E não espere tanta coisa, tá? Sempre assim... Pense no que você pode fazer pelo outro, tá? Mas não espere tanto do outro por você. Confie em Deus, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Para as outras pessoas agirem também do jeito que você está agindo com elas. Mas não fica assim com muita expectativa, porque que acontece? Todo mundo decepciona todo mundo. Você também já decepcionou alguém. Ou está decepcionando um monte de gente, você não está nem percebendo por causa da sua personalidade forte, né? Não, minha personalidade é forte. É mesmo? Vamos colocar essa personalidade aí diante da cruz. Senhor, me ajuda aqui com a minha personalidade forte. Entendeu? Então, nós precisamos buscar o Senhor para a gente poder se amoldar a Ele, tá? Se amoldar ao nosso Pai. Nós somos filhas. Temos que nos amoldar àquilo que Ele pensa, tá bom? Então, fique ciente disso. Você vai ser decepcionada? Provavelmente. O que você vai ter que fazer quando for decepcionada? Perdoar. Você é crente? E amar, que ama até os inimigos. Então, tenha em mente isso, tá? Você não pode se isolar. Você não pode se isolar. Então, aqui, pra resumir, tá bom? Pra resumir, pra gente encerrar, né? Não se isole. Aprenda a servir. Você aprende primeiro dentro de casa, servindo os seus da sua casa, a sua igreja e a comunidade. Procura alguma coisa na sua comunidade para você fazer. Se você tem esse tempo, essa condição de fazer, ou mesmo você mesmo ajuda. Ah, dou uma cesta básica. Eu vou doar uma cesta básica. Eu sei fazer bombons de chocolate caseiro. Eu sei fazer. Eu vou fazer, eu vou vender, eu vou arrecadar um dinheiro, vou comprar uma cesta básica e vou ajudar aquela instituição que está precisando. Uma coisa que eu sempre vejo pedindo é a PAI. A PAI sempre está precisando de alguma coisa. Sempre precisando. Tem a PAI na sua cidade? Vai lá e pergunta, o que eu posso fazer? Tá bom? Ai, a gente tá encerrando. Tá 27 segundos. Então tá bom. Vamos encerrando aqui. Vamos encerrando. Depois eu falo com vocês um pouquinho mais lá no Stories. Mas acho que deu pra vocês entenderem aí, né? Como lidar com a solidão. Não se isolando. De forma alguma, não se isole. Seja você a pessoa que faz o convite. Ame as pessoas e sirva as pessoas, tá? Que Deus te abençoe. Tchau.